sua existência e fidelidade ao cristianismo, mesmo em meio à dificuldade, perseguir sonhos. Vamos ler aqui o texto bíblico, Apocalipse 2, versículo 8. Quem achou pode ler? Apocalipse 2, 8. Está bem escuro, né? Aonde da igreja de Esmina, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Para o pouquinho terceiro. Essa mensagem aqui é o primeiro e o último. Cristo é comparado às duas letras do alfabeto grego, o alfa e o ômega. Então eu sou o primeiro, eu sou o alfa, também sou o ômega, eu sou o primeiro e o último. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, uma página anterior a essa aí. Capítulo número 1, versículo 8. Ele é passado, ele é presente, ele é futuro. Já expliquei aos irmãos que para Deus não tem diferença de tempo. Passado, presente e futuro estão no mesmo nível perante ele. Continue, Priscila. Versículo 9. Eu sei que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmaram que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão algum de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhe darei a vida. Como nós falamos, irmãos, Esmina, juntamente com Filadélfia, a única igreja que não recebe a advertência de Cristo. A mensagem da carta destaca a importância da perseverança na fé e promete a coroa da vida eterna, se permanecerem fiéis até a morte. Vou explicar aos irmãos aqui: permanecerem fiéis. Nós acreditamos que a salvação é o Estado. O que é o Estado? Pode haver alterações. Então, eu estou salvo. Então, o meu estado agora é salvo. Pronto. Amanhã eu vou ter que lutar mais uma vez pela minha salvação. Então, nós lutamos diariamente para permanecermos salvos. Eu está escrito ali: ao vencedor, de maneira nenhuma sofrerá pensando na segunda morte. Ou aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Então, perseverar até o fim. Essa foi a promessa de Deus para quem está em Esmina. Vamos ler isso aqui, como nós colocamos aqui. Esmina, hoje na região da Turquia, não é isso? Era a colônia do Império Romano, econômica e culturalmente desenvolvida, absolutamente submissa a Roma. Então, Esmina altamente submissa ao governo romano, o seu imperador. Além disso, a grande comunidade judaica que vivia na cidade era muito hostil aos cristãos. Então existia uma hostilidade dos judeus aos cristãos. Pergunta para a classe nesta noite: por que os judeus eram tão hostis aos cristãos que estavam em Esmina? Por que isso? Hostilidade é o seguinte: eles tinham uma raiva dos cristãos, tinham ódio dos cristãos. Por que esse ódio deles? E isso também, o que mais? Os irmãos sabem que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, não é isso? E até hoje, eles aguardam o Messias. Segundo a cultura judaica, o Cristo que subiu era o profeta, mas não o Messias aguardado. Então até hoje eles aguardam a vinda do Messias. Os cristãos, na época da igreja primitiva, abraçaram a fé em Cristo, e por abraçar a fé em Cristo, eles começaram a ser perseguidos pelos judeus. Os judeus incitavam o Império Romano para perseguir os cristãos também. Então, aonde existia cristão naquela época, eles eram perseguidos tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano. Paulo vai dizer o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 11: eu sou perseguido pelos patriotas, ou sou perseguido pelos meus compatriotas, que era a própria nação dos judeus,
também perseguiam os cristãos que estavam naquela época. Deu para entender isso aí? Muito bem. Policarpo, um dos mais famosos padres da igreja, foi vice-cristão em Esmina e martirizado por sua fé sincera e corajosa do Senhor. A expressão segunda morte, vamos ver isso aí, simboliza a condenação eterna. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 6, e outro vai ler Apocalipse capítulo 20, verso 14, e outro vai ler Apocalipse capítulo 21, verso 8. O que é isso? Segunda morte. Vamos lá? Apocalipse 26. Sim. Muito bem. Apocalipse 14, 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda. Versículo capítulo 21, verso 8. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais e os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é um lago onde queima fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pronto, deixa eu explicar isso aqui aos irmãos sobre essa palavra segunda morte. Bom, Paulo vai assegurar o seguinte: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Vamos ler isso na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu preciso explicar isso aqui aos irmãos. Primeira ressurreição, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16. 1 Tessalônicas, capítulo 4, verso 16. Quem achou pode ler. Pronto. A primeira ressurreição se refere àqueles que estão morrendo hoje em Cristo. Nossos irmãos que morrem hoje em Cristo. No arrebatamento da igreja, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados, arrebatados e juntamente com eles encontrar com Cristo nos ares. Primeira ressurreição. Existe também, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo número 6. Bem na sequência que os irmãos entenderam. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9 a 11. Apocalipse 6, 9 a 11. Então o cordeiro quebrou o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus, e havia sido fiéis em seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: o Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram. Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e queriam ser mortos como eles tinham sido. Não presta atenção, isso aqui que é importante. Na grande tribulação, irmãos, pessoas ouvirão o Evangelho e aceitarão a Cristo na grande tribulação. E eles não negarão o nome de Jesus. Então eles não receberão o sinal da besta. Eles não obedecerão as ordens de Cristo. Então eles não obedecerão tudo que o sistema vai ser implantado. Em recompensa a isso, eles vão ser mortos. O texto que nós lemos quando se abre o selo é que a alma desses mortos que morreram na grande tribulação ficaram debaixo do altar, do trono de Deus. Eles estão aqui clamando: Senhor, quando vingarás nosso sangue? Ou quando nós seremos vingados pelo nosso sangue derramado? Aí ouve-se uma voz, com a voz que se ouve, ele recebe a vestidura branca, e foi-lhe dada a orientação para que aguardasse um pouco de tempo, até que completasse o número dos irmãos, que como eles morreriam da mesma
arrebatamento da igreja. E os que morreram na tribulação e não negaram o nome de Cristo também ressuscitarão. São exatamente esses daqui. Quando é que eles ressuscitarão? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Quem achou pode ler. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Para um pouquinho mais. Então, vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo. Esses que foram degolados pelo testemunho de Cristo estavam onde? Debaixo do trono, aguardando o momento da ressurreição. Continue. Pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na sua testa nem na sua mão, e viveram, e reinarão com Cristo durante mil anos. Pronto. Esses que morreram na grande tribulação, que não negaram o nome de Cristo, no final da grande tribulação, eles ressuscitarão de novo e reinarão com Cristo 1000 anos. Então, para cá. Primeira ressurreição, ela se aplica à ressurreição do arrebatamento da igreja e se aplica à ressurreição no final da tribulação daqueles que não negaram o nome de Jesus Cristo. Na grande tribulação, a operação do Espírito de Deus vai retroceder, como era no Antigo Testamento. Como era a atuação do Espírito no Antigo Testamento? De uma forma esporádica. Ele vinha só sobre quem? Pessoas específicas. Reis, profetas e sacerdotes. Joel prometido está que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda. Pronto. Esse é o momento que nós estamos aqui. O Espírito de Deus está derramado sobre toda a terra, indistintamente. Só que na grande tribulação, esse Espírito vai levar a noiva do poder, e agora ele vai atuar na terra de forma esporádica. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, de uma forma não mais derramado como está, mas de uma forma esporádica, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, haverá salvação na grande tribulação. Os que não negaram a grande tribulação ressuscitarão no final da grande tribulação e reinarão com Cristo 1000 anos, juntamente com toda a sua igreja. Deu para entender? Essa é a primeira ressurreição. Haverá uma segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição é o que está contido ali na Apocalipse 20, versículo 6, 14 e 21 e 8. Essa segunda ressurreição está ligada à segunda morte. Isso aqui, irmãos, de Apocalipse, está diretamente ligado às pessoas que morrem hoje, sem paz, sem Deus e sem salvação. Quem morre hoje sem Cristo, irmãos, só ressuscitará segundo a visão pentecostalista. Vocês vão ouvir outra versão bíblica, de outra denominação, de outra corrente escatológica. Ela muda completamente o cronograma que Jesus explicou aos irmãos aqui. Completamente. Mas a nossa visão pentecostalista, quem morre hoje sem Cristo, só ressuscitará depois do milênio. Depois do milênio. Então, quem morreu sem Cristo vai passar a grande tribulação, vai passar todo o poder, o tribunal de Cristo, a batalha da Magedônia, a implantação do milênio. Quando finalizar o milênio, que é o juízo final, o grande trono branco, o mar dará os seus mortos, o ar dará os seus mortos, a morte dará os seus mortos. Então todo mundo vai ressuscitar. Só que esses que ressuscitarão na segunda ressurreição,
eles apenas ressuscitarão, virão diante do trono branco de Deus, para ouvir a seguinte frase: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Serão direcionados por fogo eterno para todo sempre. Essa é a segunda mão. Por isso que a Apocalipse vai dizer o seguinte: bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque para esses não há mais condenação. Deu para entender isso aqui? Sobre a primeira morte, a segunda morte. Muito bem. Eles estão exatamente agora, de acordo, em um lugar chamado lugar de tormento. É uma antessala do inferno. Não é o inferno propriamente dito. Eles estão aqui, lugar de tormento, o abismo. Aqui foi transportado para o paraíso. Eles estão aqui. É uma antessala do inferno. O inferno, quando o julgamento surgir, isso aqui será lançado, que é aquele inferno propriamente dito. Deu para entender? Será lançado no inferno, que na língua hebraica, na língua grega é Hades, na língua grega é Gênero, isso é Gênero. Agora, além do inferno, tem também o lago de fogo. É exatamente aquilo ali, lago de fogo. Bom, só que eles aí que tem fé. Bom, dentro desse exposto, irmãos, a segunda morte é exatamente o que eu acabei de falar aos irmãos, que está contendo em Apocalipse capítulo número 20, versículo 6, e fala exatamente sobre essa questão da segunda morte. Deu para entender isso aí? Essa segunda morte aí como a terceira morte, quando a gente vem falar da primeira morte, a morte espiritual, e a segunda morte, a morte física, e a terceira morte, a morte eterna. Há algum erro nessa votação? Não, aí você está ligando isso aí ao aspecto da salvação. Não tem nenhum não. São aspectos, morte física, espiritual e eterna. São aspectos da salvação. Não está diretamente ligado à escatologia. É o aspecto da salvação. Em nós estávamos mortos. Não, obrigado. Nós depois do pecado, a morte física e a morte espiritual, e conjuntamente a morte eterna. Pronto. Agora, escatologicamente falando, a primeira morte, ou a primeira ressurreição, é aqueles que morrem em Cristo, primeira ressurreição, e a segunda ressurreição está diretamente ligada àqueles que morrem sem Cristo, que ressuscitarão só depois do milênio, para morrer de novo, que é a morte eterna. Vai ficar à vontade, irmão. Vai ficar à vontade. Bom, diante desse exposto, irmãos, a igreja recebe uma promessa da parte de Deus. O Senhor Jesus faz questão de confrontar aquela igreja quanto à perseguição que haveria de ficar pior. Leia o texto bíblico aí, Apocalipse capítulo 2. Aqui em Esmina, Deus vai definir o tempo da perseguição. Vai dizer que a situação vai ficar pior ainda do que já estava. No versículo de número 9, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Veja o que é aí. Sempre até a morte vai ser a coroa da vida. Cristo está previndo aqui a igreja de Esmina que haverá uma perseguição pior ainda, e essa durará 10 dias. Esse personagem aqui, chamado Policarpo, olha para cá, foi um dos pais da igreja. Policarpo, um dos mais famosos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Depois que os apóstolos morreram,
pequenos apóstolos, o colégio apostólico, preenchido por Pedro, Tiago, Paulo, eles morreram. Depois deles, surgiram os pais da igreja, exatamente a doutrina patrística, que é exatamente a doutrina que a igreja primitiva herdou dos apóstolos. Esses pais da igreja, eles tiveram a responsabilidade de conduzir a igreja depois da morte dos apóstolos. E Policarpo foi um desses. Ele foi pastor da igreja de Esmina, e sobre ele reside toda a responsabilidade administrativa, espiritual e emocional daquela igreja. Bom, diante disso aqui, quando Policarpo foi morto, a perseguição da igreja de Esmina piorou mais ainda. Policarpo foi morto. Eles jogaram ele na fogueira, só que o fogo, nessa história de Policarpo, o fogo, tipo uma redoma de proteção, não queimou Policarpo. Deus protegeu ele. Quando ele não viu que ele ia morrer pelo fogo, o soldado foi lá com a espada e furou Policarpo do lado e ele acabou morrendo. Olha como Deus é maravilhoso. Protegeu ele do fogo, mostrando o poder dele. Pronto. Quando Policarpo morre, a perseguição de Esmina aumenta mais ainda. E Cristo vai dizer: vocês terão 10 dias de perseguição intensa. Entretanto, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Esse é o resultado da igreja de Esmina. Era uma igreja economicamente pobre, era pobre. A cidade era rica, mas os irmãos que congregavam na igreja de Esmina eram pobres financeiramente falando. Só que Cristo vai dizer: conheça as tuas aflições e a tua pobreza. Ele sabia que a igreja era pobre financeiramente falando. Vai falar o seguinte: contudo és rica. Glória a Deus. Contudo és rica. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Esmina é uma igreja completamente contrária à Laodiceia. Laodiceia era rica financeiramente, entretanto, pobre espiritualmente. Esmina era pobre financeiramente, entretanto, rica espiritualmente. Glória a Deus. Essa é a igreja que está ali, Esmina. Mas é interessante perceber que toda aquela perseguição é também uma provação, através do qual o próprio Deus aperfeiçoava e aprovava a fidelidade daqueles crentes. Além disso, aquela situação adversa e dolorosa não estava falando do controle de Cristo. Cristo avisa que a igreja de Esmina sofreria perseguição durante quanto dia? 10 dias. Isso significa que tudo está sob o controle soberano de Deus. Deus controla todas as coisas. Vocês vão ser perseguidos, mas vão limitar o tempo. 10 dias. Pronto. Então Deus tem o controle de tudo, inclusive das nossas provações. Bom, deu para entender que a igreja estava Esmina? Sim. Grave isso aí. A única igreja, juntamente com Filadélfia, que não sofre a advertência de Cristo é Esmina. Deus só elogia ela e recomenda que continue fiel, receber a coroa da justiça, mas não tem uma advertência sobre Esmina, como teve na cidade de Éfeso. Muito bem. Essa foto aí, irmãos, ali se diz que é uma figuração, né? Policarpo está sendo julgado para ser martirizado, e essa foto aqui, um pouco mais acima, são os cristãos que naquela época, irmão Michel, é para porque eu não sou todo mundo deixa o cara mais aqui. Naquela época, aqui eram os coliseus romanos, construídos por Domiciano, e os crentes eram colocados nessas vestes, ou nessas artes de madeira, amarrados, sobre eles era lançado azeite, e era tocado fogo, estavam queimando ali, e outros cristãos estavam aqui embaixo, orando ao Senhor, cantando a Ele, glorificando a Deus por ser dignos de morrer por causa do Evangelho. A igreja primitiva, irmãos, os nossos irmãos morriam.
mas morriam felizes. Glória a Deus, morriam felizes, glorificando a Deus, por ser digno de morrer por causa do Evangelho. Eles não tinham medo da morte. Glória a Deus, não tinham medo da morte. Glória a Deus. E Policarpo sofreu também, morreu, mas recebeu a sua vitória. Glória a Deus. Segunda igreja nesta noite, irmãos, é a igreja chamada de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante, não vamos ler, é extensivo. Olha, fazendo a leitura toda dela, 12 ao versículo 17. Essa igreja de Pérgamo, ela também ficava a 80 quilômetros mais ou menos da igreja que estava em Esmirna. Aqui são os restos dessa igreja. Como eu falei aos irmãos, se nós formos lá, está exatamente assim, a igreja da época argentina, e aí esta igreja que estava em Pérgamo. Cada igreja tem uma característica diferente da outra. Glória a Deus por isso. Por isso que Cristo passou pelos toneladas de ouro. Ele foi passeando e analisando aquela igreja e anotando o que ele estava vendo. Pérgamo é completamente contrário à igreja de Esmirna. Completamente contrário. Os irmãos vão perceber. Ali estava a localização dela. Antiga capital da Ásia Menor, cujo nome significa centro, defensor ou fortaleza. Uma igreja, uma cidade fortalecida, fortificada. Foi lá que primeiro se trabalhou o couro de cabra e de ovelha, com material base para escrita, o pergaminho. O nome Pérgamo vem da raiz de Pérgamo. Foi lá em Pérgamo que os homens começaram a pegar os animais, a cabra, a ovelha, tirava a sua lã, botava aquela capa, o couro daquele animal, e a partir dali começou a se fabricar os pergaminhos. O que eram os pergaminhos? Eram instrumentos utilizados naquela época para fazer a escrita. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo. Capítulo número 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Verso de número 10. 2 Timóteo 4, 10. Versículo 12 e 13. Então Paulo se utilizava também do material chamado pergaminho para escrever suas cartas. Naquela época era a cultura daquela época. Paulo estava preso, mas mesmo assim pediu para que Timóteo, quando viesse, trouxesse os pergaminhos dos seus livros. Então, Pérgamo era conhecida pela fabricação dos pergaminhos que eram utilizados para a escritura naquela época. Por isso que era uma cidade muito famosa, centro cultural do Império ou da região da Ásia Menor. Bom, em cima disso aí, Pérgamo acabou sendo uma espécie de centro oficial da religiosidade pagã, de acordo com o Império Romano. Segundo a tradição cristã, Antipas foi o primeiro mártir da Ásia, tendo sido cozido em azeite num caldeirão de bronze, lentamente até a morte, por causa de professar publicamente sua fé em Jesus durante o reinado de Domiciano. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Pode se ler os irmãos, os irmãos verem aqui, senão a gente não vai
Apocalipse capítulo 2, verso número 13, Apocalipse 2, 13. Quem achou pode ler. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonam a fé que tem em mim. Eles moravam exatamente onde estava o trono de Satanás. Vai explicar isso aos irmãos. O trono de Satanás até porque Pérgamo tinha se tornado um centro idólatra, aonde era cultuado o culto ao imperador romano. Chegou uma época de Aquarius, que os imperadores de Roma tomaram para si a posição de deuses. Em toda a cidade romana tinha que ter uma estátua ao imperador que estava na atualidade governando. E todas as pessoas, elas tinham por obrigação ter outras religiões, mas também cultuar o imperador. O imperador era um deus naquela época. E Pérgamo era o centro religioso pagão da idolatria do imperador. Então os crentes que apenas adoravam Cristo eram perseguidos e mortos porque não se rendiam à adoração ao imperador. Pérgamo, por ser o centro idólatra nesse aspecto, Cristo, quando passeia sobre ela, fala o seguinte: vocês estão bem no meio do trono de Satanás, porque a cidade de Pérgamo era a cidade idólatra e pagã, adorava o imperador romano. Continue, Priscila, versículo 13. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Antipas, ele foi o primeiro mártir da Ásia Menor, da Miana. Como foi que ele foi morto, irmãos? Ele foi fuzido no azeite de caldeirão de bronze lentamente até morrer, por causa de professar publicamente sua fé em Cristo Jesus durante o reinado domiciliano. Naquela época, as maneiras de se matar as pessoas, principalmente os cristãos, eram perversas e má. A crucificação, irmã Cris, era uma cultura não romana, era cultura síria. Quando Deus manda Jonas vá até o Ninivita, que era a capital dos assírios, e proclame sobre ela: eu vou destruir todo mundo. Porque os assírios tinham uma cultura muito cruel com seus inimigos. Então eles inventaram a crucificação. Essa crucificação, irmãos, era em forma de X, a pessoa ficava assim, e os pés na terra também, em forma de X, ou em forma de crucifixo. Os romanos copiam a crueldade dos assírios, e todas as pessoas que eram malditas, todas as pessoas que eram contra o governo, passaram a ser mortos através do ato de crucificação. Um ato que a pessoa morria lentamente, aos poucos, até usufruir toda a sua força. Alguns crucificados, passavam de 12 a 3 dias ali crucificados, até morrer. Cristo, na época de Cristo, quando ele foi crucificado, como no outro dia já seria Páscoa, e Páscoa não poderia ter crucificado alguém lá na cruz na Páscoa. Então foi que Pilatos falou: amanhã é Páscoa, eles vão ter que morrer hoje. Quebra a perna do que está na esquerda, quebra a perna que está na direita. Eles iam a Cristo para quebrar a perna dele. Por quê? Os crucificados, eles ficavam assim, e para o abdômen deles ficava pressionado para baixo. Então, para ele respirar, ele fazia assim, força na perna, para subir, e aí respirar. Por isso que demorava a morrer. Quando se quebra a perna, ele não pode mais, então ele vai morrer mais rápido o seu processo de morte. Eles conseguiram matar com quebra-perna que estava à direita do que estava à esquerda. Mas quando foram para Jesus, ele já estava morto. Por quê? Salmo vai dizer: nenhum dos seus ossos foi quebrado. Glória a Deus, aleluia.
Versículo 14, capítulo 2 de Apocalipse. O que é que está escrito aí? Olha a advertência que Cristo vai fazer mesmo de pé. Até agora, vem para cá para o entender. Como era o argumento de Cristo? Primeiro, elogios. Cristo olhava a igreja. Eu tenho, rapaz, vocês estão acertando isso aqui. Tá certo, vocês estão sendo fiéis. Vocês estão cumprindo a palavra. No meio de vocês, Antipas foi morto, mas não vai ser morto com fidelidade. E vocês não negaram a fé. Primeiro, Cristo vem com elogios à igreja. Isso quer dizer o seguinte, irmão. Nenhuma igreja é 100% de coisas detestáveis para Deus. Tem algo que Deus sabe. Glória a Deus. Tem algo que Deus sabe. Agora, depois que ele vai elogio, ele vai vir com a advertência dele. E qual é a advertência que pede? Versículo 14. O que é que Cristo fala aí? Versículo 14. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Algumas coisas. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimento oferecido aos ídolos e cometer imoralidades. Até aí, grave essa frase que eu vou dizer, vou buscar mais escrito. Deus não se afasta do seu povo. É o povo que se afasta de Deus. Todas as 7 alianças que Deus já fez com a humanidade, todas elas foram quebradas pelos homens e não por Deus. Então Deus não se afasta do seu povo. É o povo que se afasta de Deus. Em cima disso exposto, você vai ver sua Bíblia em Números, capítulo número 22. Não dá para ler todo cada tempo. Eu preciso explicar isso aqui aos irmãos. Números, vamos para o começo da Bíblia Sagrada. Números, capítulo 22. Não dá para ler todo. Capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, até o capítulo 25. Dá para entender todo não. Deixa eu narrar a história aqui para os irmãos. Os irmãos já sabem que a história foi essa. Balaque contratou quem? Contratou quem? Balaão. Balaão era um profeta, mas profeta que ele confundia assuntos espirituais e morais com os interesses materiais. Então Balaão ele recebia valores. Balaque, que era o rei dos Moabitas, estabeleceu o seguinte: o povo de Israel estava vendo a criação dele, já tinha vencido 2 nações. Então Balaque ficou com medo. Eu vou contratar o serviço de Balaão para vir aqui a Moabe para profetizar contra o povo de Israel. Capítulo 22 de Números. Vem aqui profetizar. Ele chamou uma vez, ele não foi. Chamou 2 vezes, não foi. Não foi a 3ª vez, ele foi os servos de Balaque. Chegando lá, irmãos, ele começa a profetizar. Deus não se afasta do seu povo. Ele foi para lá profetizar maldição, mas Deus só profetizou bênção sobre o povo de Israel. Glória a Deus. Versículo 1, capítulo 22, versículo 20. Olha o que Deus falou aí, Números 22, versículo 20. Veio, pois, o Senhor de novo e disse: se aqueles homens te viessem chamar, levanta-se, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Pronto, farás o que eu te disser. Aí Deus começa a trazer sobre Balaão, quando ele serve o seu sacrifício, palavras abençoadoras. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria, não cumpriria, ou prometeria, não realizaria. Então Deus começa a trazer várias palavras abençoadoras para o seu povo. Bom, diante disso aí, o que é que aconteceu para que Cristo pegasse esse exemplo de Número? Aí foi Jesus que pegou esse exemplo de Número e encaixou na igreja que estava em pé. Bom, Balaão não conseguiu
cadê o povo? Então o que ele vai fazer? Ele vai afastar o povo de Deus. Balaão chegou para o rei Balaque e falou o seguinte: ó, faça culto aí, culto aos seus deuses, com mulheres prostitutas, sacrifícios de idólatras, e convida a eles para mim também. Ó, convida. Abra sua Bíblia, Números capítulo 25, versículo 1 e 2. Olha o que foi que Balaão aconselhou Balaque a fazer. Números 25, versículo 1 e 2. Quando os israelitas estavam acampando no vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com outras mulheres moabitas. Eles convidaram o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam seus deuses. Versículo 13. 3. Isso. Assim os israelitas se reuniram para adorar ao deus Baal-Peor, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles. Abra sua Bíblia, Números capítulo 31. Lá, capítulo 31, versos 15 e 16. Vamos começar do 13 a 16. Versículo 17, com Michele. Agora, pois, matai todos os meninos, entre as crianças, todas as mulheres que não excedem 30 anos com ele. Irmãos, olha para cá. Uma pergunta para casa nessa noite. Por que Deus mandou matar várias nações naquela época? Deus que mandou matar. Mata mulheres, crianças, homens, só deixem vivos meninas e moças. O resto mata tudo. Isso é apenas um exemplo. Deus mandou matar filisteus, cananeus, pessoas que moraram em Jericó. Mata todo mundo. Por que Deus mandou matar essa geração toda? Deus que mandou matar. Deus está mandando caminhar para nos proliferarem, para nos gerarem outros frutos deles? Não sei. E aí? Exterminar mesmo aquela população. Se os irmãos lerem o Antigo Testamento, principalmente a parte das conquistas de Josué, vão ver o seguinte: todos os povos que Deus mandou matar naquela época, a humanidade hoje estaria pior se aquela geração não tivesse vindo. Estaria pior. Porque eram povos cruéis, maus, idólatras, pervertidos. Então Deus já não suportava aquele povo. Então Deus Deus mandou o seu povo exterminar todos eles, matar todos eles, inclusive crianças do sexo masculino. Porque crianças vão crescer na mesma influência que está vivendo ali, e continuarão a permear a mesma geração de perversidade. Aí eu trago uma questão para os irmãos aqui. Algumas pessoas acreditam que Deus é tão bom. Oh, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus não vai logo jogar ninguém para a eternidade de sofrimento, não. Deus é bom demais.
Existem algumas visões teológicas que creem na aniquilação da humanidade. O que é isso, a visão teológica? Depois da morte, é como se a gente fosse um computador. Depois da morte, ele é ligado e deixa de existir. Pronto. Deixou de existir. Para se evitar um sofrimento à humanidade. Irmãos, se Deus não preservou aquela geração, mas Ele mesmo mandou que destruísse ela, porque a geração, a humanidade seria bem pior do que está se ela estivesse vivas ainda. Quem dirá a nossa geração hoje, que está bem pior do que aquela, em perversidades, brutalidades e coisas que detestam. Então, irmãos, grave como eu dizer, Deus ainda está na sua longa vida. Mas a humanidade de Deus tem um começo, tem um meio e tem um fim. Quando Deus fechar a porta da graça, aí Deus vai entrar com a justiça. Salmo vai explicar o seguinte, irmã, Salmo número 68. À frente do Senhor vai a sua bondade e misericórdia. Então Deus está aqui, à frente dele, bondade e misericórdia. Então, toda a ação de Deus para a humanidade, Ele age com bondade e misericórdia, mas dando oportunidade. Vai dando oportunidade. Atrás dele, a justiça. Quando Deus fala assim, a justiça. Diante desse esposo, irmão, Balaão conseguiu fazer o seguinte: Deus não se afasta do povo, o povo se afasta de Deus. O que é que eu vou fazer? Realize cultos aí e convide eles. Pronto. Quando isso aconteceu, Números 31, diz que Deus tirou com o povo de Israel e trouxe uma praga sobre o povo e destruiu a maior parte do povo de Israel que estava naquela época. Cristo pega esse exemplo de Apocalipse e encaixa na igreja que estava em Pérgamo. Então, lá em Pérgamo, tinha alguém, ou um grupo de pessoas, que estavam agindo da mesma forma que Balaão, influenciando a igreja a abandonar as práticas cristãs, se envolver com a idolatria, a promiscuidade e a prostituição, e assim se desviar do caminho da verdade de Cristo. Exatamente a igreja pega. Isso aqui é um exemplo para a nossa vida hoje. Cuidado. Deus está sempre pronto para estar com o seu povo. Agora nós, que temos a tendência de nos afastar de Deus. Em cima disso aqui, Apocalipse apresenta perfeitamente os falsos mestres espirituais, os gnósticos, na época de João, cada vez mais abundantes pela terra, cuja ganância, corrupção, arrogância leva seus seguidores ao engano religioso, o mundanismo e a perdição. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 15, verso 20 a 29. Olha a recomendação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Atos capítulo 15, versículo 20 a 29. Deixa eu ficar assim, irmão, para não entender. Ó, Pedro foi na casa de Cornélio. O que era Cornélio? Cornélio era um gentio. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 10. Deixa eu explicar esse conselho aqui, Atos capítulo 10. Versículo 7 e 8. Atos 10, 7 e 8. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava ao seu serviço, que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Este homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso
Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estremecido, com os olhos fixos na mão, ele indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunicou: tuas orações, esmolas aos necessitados, subiram como oferta memorial para esse de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simeão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simeão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Cornélio era um homem temente, generoso, ajudava os pobres e continuamente fazia oração a Deus. Só que Cornélio não era crente. Interessante isso aí, ele não era crente. Irmãos, pessoas aí fora do mundo, de Abraão, não são crentes, mas são pessoas de moral, conduta ilibada, ajuda o necessitado. Só não era crente. Era o caso de Cornélio. Deus recebe essas ações de Cornélio, uma oferta suave a Deus. Aí Deus fala: rapaz, eu não posso deixar esse homem morrer sem o conhecimento da salvação. Deus envia a Cornélio uma visão. 2 anos vai até ele. Fala: Cornélio, Deus recebeu suas ofertas, seu sacrifício. Envia agora 2 servos. A Simão tem sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, curtidor, na mão direita de Jó. Vai lá na mão direita de Jó. Simão, curtidor. Tem Pedro que está lá esperando. Vai lá, manda o servo aí. E peça para ele vir à sua casa. Pronto. Quando Cornélio recebe essa fala, envia 2 servos de Deus a Jó. Pedro está na casa de Simão curtidor, trabalhar com couro, lá no terraço, orando ao Senhor. Quando ele está orando, irmã, ele viu que eles estavam descendo, amarrado pelas 4 pontas, com cada animal quadrúpede, animal que era imundo e inconsumível pelos judeus. Desce no lençol. A voz diz assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro falou: não, Senhor, como é que eu vou comer aquilo que é imundo aos teus olhos? Pela cultura de Moisés, cultura judaica. É a voz repete: não digas que é imundo aquilo que eu já purifiquei. Cornélio, vai chegar aí 2 homens enviados por um homem chamado Cornélio. Quando eles vierem, vá com eles. Quando ele está fazendo isso, recebendo a visão, os 2 homens vão bater na porta. Bora aqui o Simão curtidor. Pedro está aí. Pronto. Quando Pedro está recebendo a visão, Deus fala: já chegaram, estão aí na porta. Vá com eles. Como era o finalzinho do dia, eles entram na casa, dormem, de manhã cedo Pedro vai até os 2 servos da casa de Cornélio. Agora, é interessante isso aqui. Cornélio convida para sua casa, sua família, seus familiares, seus amigos mais próximos, seus vizinhos. Está vindo um homem aí de Jó, chamado Pedro. Eu não sei o que ele vai dizer, mas você viu a visão de Deus que ele veio para minha casa trazer algo da parte do Senhor sobre a nossa vida. Irmãos, quando Pedro entra na casa de Cornélio, ele se admira pelo número de pessoas que ali estavam. E aí Cornélio olha: Pedro, recebeu a visão assim, 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 para te chamar lá em Jó. Estamos aqui para ouvir o que de Deus tu tens a trazer. Irmãos, Pedro começa a pregar sobre a morte de Cristo, a ressurreição, tal. O texto vai dizer que quando ele estava pregando, o Espírito de Deus desceu sobre os que estavam ali. E todos começaram a falar das diferenças. Quando Pedro vê aqui, ele se lembra do Pentecostes. O mesmo acontecimento de lá aconteceu aqui entre os gentios. Eles foram batizados com o Espírito Santo.
acontece? Esse fato chegou a Jerusalém, o centro da igreja. Quem líder aqui é Tiago. Pedro foi até os gentios, pregou a palavra, e o mesmo Espírito que nós recebemos em Pentecostes, eles receberam também lá. Pronto. Aí, vamos fazer o concílio da igreja. Aí, capítulo 15 de Atos entra. O concílio foi para resolver o seguinte: o que é que nós vamos recomendar aos gentios? Como é que vai ser a conduta deles? Porque não queremos colocar eles no mesmo peso cultural do povo judaico. Então o que é que a gente vai fazer? Aí vem o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo número 27 ao versículo 29. Quem achou pode ler? Atos 15, 27 a 29. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Pronto. Aqui foi o primeiro conselho da igreja de Jerusalém, recomendando aos gentios para se abster da carne sufocada, do sangue, alimentos aos ídolos e de toda e qualquer imoralidade sexual. Pronto. Fazendo isso, vocês estarão servindo a Deus. Pronto. Aí os gentios foram recebidos a chamada igreja, que é chamada igreja. Deu para entender? Pronto. Em cima desses poros, que eu fecho aqui agora o nosso estudo nesta noite, Apocalipse capítulo 2, verso de número 14, verso 15 para nós fecharmos. Apocalipse capítulo número 2, verso de número 17, desculpa, verso 17. Aqui o privilégio incomparável que todos os cristãos sinceros têm de participar da grande festa celestial e messiânica chamada a Ceia da Boda do Cordeiro. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, verso 9, Boda do Cordeiro. Apocalipse capítulo número 19, verso 9. Apocalipse 19, verso 9. Quem achou para ler? Apocalipse 19, verso 9. Então o anjo me disse: escreva isto: felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Começa no século 8, 9. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para receber. Glória a Deus. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Glória a Deus. Então o anjo me disse: escreve isto: felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, vamos para cá. Lembra as cenas que eu falei? Aqui, ó, arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for arrebatada, nós vamos passar no tribunal de Cristo, e será julgado não nós. Quem chega no tribunal de Cristo já está salvo. Quem é que vai ser julgado? Nossas obras. Lembra de 1 Pedro capítulo 3, versos 14 e 13? Se a obra foi de palha, madeira, feno, ouro, pedra preciosa, prata, contanto
contato com fogo, aqui foi de madeira, para e ferro vai se queimar, o tal vai ser salvo toda vez pelo fogo. Todo maravilha vai ser o julgamento das minhas obras. Depois do tribunal de Cristo, nós seremos encaminhados. Ele já está no céu, já está salvo. Quem chega no tribunal de Cristo já salva a sua salvação. Pronto. O que é que vai ser julgado da minha obra? O que é que eu fiz aqui na terra? Para eu ter direito a ter o galardão. Galardão. Bolo e galardão tem o mesmo, a simbologia. É a recompensa daquilo que eu fiz aqui na terra. Dar-te a coroa da vida. Aquele que crê em Deus, tem fé que crê em Deus, que se aproxima de Deus, que tem fé que ele existe e que é galardoador daqueles que eu busco, galardão, uma recompensa. Pronto. Então, no tribunal de Cristo será julgado minhas obras. Eu serei recompensado pelas minhas obras. Depois que isso acontecer, eu me pergunto como vai ser esse julgamento, que a Bíblia não descreve detalhes sobre isso. Depois nós integraremos na boda do Cordeiro 7 anos, segundo a visão pentecostalista. Enquanto isso acontece no céu, boda do Cordeiro, aqui na terra grande tribulação está acontecendo. Pronto. Depois da boda do Cordeiro, quando finalizar os 7 anos, aí vai ter o que? A batalha da Armagedon, é o final da grande tribulação, implantação do milênio. Esse segue a sequência aqui, até tudo acontecer. Então, boda do Cordeiro é um casamento entre a noiva do Cordeiro, que é a sua igreja, e Jesus Cristo. A Apocalipse fala o seguinte: a noiva já está preparada, já está adornada, a sua justiça são linhos linhos finos a sua justiça, e tudo já está preparado para o recebimento ou casamento entre Cristo e a sua igreja. Deu para entender isso aqui? Deus ficar os irmãos aqui, já estou finalizando. Existe a igreja local, a igreja universal. Irmã Rebeca, é a igreja dentro de outra igreja. A igreja local da Barreira, onde? Rua Alaim, número 11. Todos conhecem aqui que é uma igreja. Agora, irmã Cris, dentro dessa igreja aqui, tem outra igreja. Com isso, irmãos, eu quero dizer o seguinte: nem todos que estão congregando fazem parte da igreja. Porque Deus vai arrebatar daqui a igreja. Cada um deve analisar sua vida espiritual de tal forma, porque eu preciso estar inserido na igreja local, mas também na igreja espiritual, ou a igreja universal. O texto ali é claro dizer: quem são as pessoas que sabem que está na igreja universal, que é o povo de Deus? São duas pessoas, irmão. Já para isso. Eu e Deus. Quem são as pessoas que estão na igreja local? Todo mundo sabe. O seu vizinho sabe, pai e irmão vai para a igreja. O seu pai de trabalho, pai e irmão é igreja. Todos sabem. Mas na igreja universal são duas pessoas: eu e Deus. Então entenda isso: uma igreja que está dentro de outra igreja. Eu preciso fazer parte das duas, local e universal. Diante desse esforço, e eu vou fechar aqui agora. Quando finaliza a promessa da igreja de Pérgamo, fala o seguinte: eu lhe darei
daquela época de Cristo, da igreja primitiva, eles tinham uma pedra branca para votar em benefício do réu. Então, no julgamento, quando eles estão falando do réu, a sua absolvição, o juiz pegava a pedrinha branca e levantava. Pronto. A maioria absolvia o réu do julgamento. Existia também naquela época a primeira vez. Os escravos, que conseguiam a sua liberdade, a alforria, ganhavam a pedra branca, atestando a sua liberdade. Por que precisava disso? Se alguém não visse na rua, rapaz, você não é escravo de ciclano? Sim. Ele pegava a pedra branca, ó. Agora sou livre. Sinal de liberdade. Uma pedrinha branca. Terceiro ciclo. Aqui, a simbologia sugere um ingresso patrocinado por Cristo para a grandiosa unidade das suas bodas com a igreja. A salvação é a conversão pessoal verdadeira, conhecida, como eu acabei de falar agora, conhecida apenas entre o crente e o Senhor. Apocalipse 19:12. Então, essa pedrinha branca de Apocalipse, simbolicamente falando, é um passaporte patrocinado por Cristo que dá acesso à boda do Cordeiro. Lembra daquela parábola? Um certo homem fez uma festa e ele entrou na festa para casar não. Falar com seus convidados. Chegou lá, viu um homem. Você conseguiu entrar aqui? As suas vestes não estão condizentes com a festa. Pegaram aquele homem, amarraram ele e lançaram as pedras exteriores. Essa pedra branca aqui, simbolicamente falando, é uma identidade que me dá acesso a participar das bodas do Cordeiro. Por isso, fez a palavra pedra, aquele que vencer, eu lhe darei uma pedra branca, uma maná do céu, que simboliza o seu acesso às bodas do Cordeiro e, consequentemente, a salvação eterna. Deu para entender a nossa lição de hoje à noite? Amém. Grave o que eu vou dizer, irmãos. Isso aqui é para quem crê no Senhor Jesus, recebe a salvação em Cristo e terá livre acesso a participar das bodas do Cordeiro. Aí sim, nenhum mal, nenhum pecado, nada mais nos atingirá quando nós chegarmos lá, em nome de Jesus. Alguma dúvida sobre a nossa aula dessa noite? Algum comentário a fazer? Aqui finalizamos 2 igrejas. Se Deus se permitir, daqui a 15 dias vai uma nova vez aqui, dando continuidade à nossa igreja da Ásia. E lembre-se, essas igrejas podem ser para a igreja, uma igreja local, com a minha vida espiritual. Deus abençoe os irmãos, vamos ficar em pé em salvação desta noite. Deus abençoe os irmãos que vieram, Deus abençoe os irmãos que vão assistir posteriormente a nossa aula, Deus abençoe os irmãos que se esforçaram para estar aqui. Qualquer dúvida, volta lá no grupo, e Deus vai nos abençoar de maneira poderosa, em nome de Jesus. Vamos orar. Nossa irmã Mônica, fazer oração nesse momento. Ou desculpa, Rebeca. Nossa irmã Rebeca.